Olá, você está no livro de Sergipe.com e nós agora vamos, com muita honra, com muita alegria, conversar com a minha madrinha. Eu a chamo assim e quase todos lá na academia vão entrando, chamam porque Luzia é a acadêmica Luzia Nascimento, esposa do meu presidente, doutor José Anderson Nascimento, que realmente quem fez toda a acolhida que eu tive na Academia Sergipana de Letras foi Luzia. O pessoal, sim, doutor Anderson, sou muito grato por isso, quero registrar isso como início da nossa conversa. Mas Luzia é também uma grande escritora e uma grande pesquisadora das nossas festas juninas. Tem até um livro, vê se esse livro fica. Dá para ver daí? Dá para ler? Os Três Santos Juninos, Luzia Maria da Costa Nascimento. Eu queria que você falasse sobre isso para nós. Nós estamos em junho, mês de São João, de São Pedro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Pascoal esse convite, que me deixou muito feliz, e agradecer também pelo fato de me chamar de madrinha, como muita gente lá chama, de formas que eu escrevi esse livro em que eu falo sobre os Três Santos Juninos, em primeiro lugar porque a minha família gostava muito dessas festividades. E, então eu procurei me aprofundar sobre os festejos e notei que, em primeiro lugar, as festas não eram religiosas, as festas eram pagãs. Então o povo saudava e louvava a natureza e a sua colheita. Depois, com a chegada do cristianismo, é que surgiu a, a Igreja Católica, passou a também festejar os Três Santos, não os Três Santos, mas festejar essas festividades que é justamente no período do mês de junho. Há quem diga que São José deveria constar também entre os Três Santos, mas porque São José no mês de março, isso porque quando na colheita o milho, quando chega as primeiras chuvas, principalmente no Nordeste, então dizem que plantando o milho se colhe no mês de São João. Plantando em março. Em março, no mês de São João. São José em março. Então, poderia constar São José. Mas isso a gente não deixa de louvar também a São José. Não é? Mas, inicialmente, as festividades começam com as trezenas de Santo Antônio. Há alguns lugares que, como Estância, eles iniciam no dia 31 com a salva de fogos, lá que tem muitos fogos. Muito fogo. Então eles iniciam e vai até o dia 29 de junho, que é o dia consagrado a São Pedro. Então, as festividades iniciam com as trezenas de Santo Antônio, porque as trezenas de Santo Antônio, principalmente aqui em Aracaju, antigamente, era muito festejado. Existiam casas que faziam as 300 e as mocinhas saíam de suas casas e iam visitar 13 casas. E da última casa saía e perguntava: como é seu nome? A primeira pessoa que encontrasse do sexo masculino, a pessoa dizia o nome, fatalmente seria o nome da pessoa em que ia se casar. Isso na trezena é da festa de Santo Antônio? Santo Antônio, são as trezenas. É primeiro, Santo Antônio, né? E não é só isso. Santo Antônio também, ele
existem os pãezinhos de Santo Antônio. Esses pães de Santo Antônio é também distribuído ou no início ou no fim das dezenas, ou mesmo na missa consagrada a Santo Antônio. Esses pãezinhos que são distribuídos, porque Santo Antônio distribuía, ele distribuiu principalmente na ocasião em que ele estava em Pádua, porque Santo Antônio nasceu em Lisboa. Nasceu em Lisboa, o nome dele não era Antônio, o nome dele é Fernando de Bulhões, era de família rica, e ele passou a frequentar, inclusive no Mosteiro de São Bento. Não sei se você conhece, eu acho, deve ter estado lá. E no conteúdo existe um altar, e dizem que São Pedro consta, como não sei se é lenda, mas consta lá no mosteiro que Santo Antônio dizem que o demônio, então ele foi levado o demônio para deixar o hábito, e ele, então, o que fez? Ele fez uma cruz, onde hoje onde tem um altar na parede, ele fez uma cruz. E lá essa cruz existe. Dizem que foi ele com o dedo que fez a cruz para afastar o demônio. E aí por diante, Santo Antônio é muito... Assim, quando Santo Antônio foi para Lisboa, muita gente pensa que Santo Antônio Santo Antônio tem Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua. É um só. É um só. Santo Antônio é um só. Santo Antônio... Agora, Santo Antônio de Lisboa, ele aparece na iconografia, na imagem, ele é um santo mais novo. Então, parece ele mais novo, sempre com a criança no braço, a Bíblia, que representa, todos esses têm uma representação. Santo Antônio é a criança, que é Jesus, a Bíblia, que mostra o cristianismo, e o lírio, que sempre tem o lírio, não é? O lírio, que representa a pureza de Santo Antônio. E não é só isso também. Quando Santo Antônio passou para Pádua, ele teve uma amizade muito grande com Francisco, São Francisco. E São Francisco notou, foi lá que ele recebeu o nome de Antônio. Era Fernando de Bulhões. Fernando passou a ser chamado de Antônio, isso porque ele era devoto de Santo Antão. Então ele passou o nome dele passou a Antônio. Aí a vestimenta dele passou a ser diferente, ele passou a ter aquele cordão no hábito, que chamam o cordão de São Francisco, né? Aquele cordão, o terço, tem o lírio também, e tem aquele auréola. Acima da cabeça? Em cima da cabeça. Não, a tonsura. Tonsura. A tonsura. Exato, realmente ele tem a tonsura. É muito bonito isso. Ele passou a tonsura. Meu sonho era ser padre para ter a tonsura. Você queria ser coisa. Agora, Pascoal. Aí eu tinha que ser frade. Então, para não me alongar, eu quero dizer assim, Santo Antônio, ele tem lá no convento de São Francisco, São Francisco notou que ele tinha um dom da oratória. Então, mandava que ele fizesse
para chamar os cristãos, para convencer os cristãos. Ele então mandava São Francisco. Existe um fato de que Santo Antônio estava pregando para os hereges. E os hereges, a importância dele. Ele então disse: vocês, hereges, que não me escutam, voltou-se para os peixes do rio. Foi isso que tem essa história. Levantaram a cabeça e assistiram todo o sermão de Santo Antônio. Daí para você ver que aí ele passou a ser mais aceito. E depois ele tinha o poder da bilocação. Bilocação. Ele podia estar aqui e podia estar em outro local ao mesmo tempo. Então, aquela história do Santo Antônio Fujão tem a ver? Justamente. É uma das histórias que contam, né? Isso aí já é um outro fato. Quem sabe muito é o nosso confrade Vladimir Carvalho, aí em Itabaiana, né? Porque Santo Antônio fazia assim. Quando ele queria ir a um local, porque ele, certa feita, ele estava pregando em uma igreja e lembrou que tinha compromisso em Pádua. Aí ele então pegou ficou pensativo assim, parou um pouco. Foi justamente quando ele pôde ir e fazer a sua oração em outro local. Certa feita, o pai de Santo Antônio foi acusado de um crime, que tinha matado alguém. Então ele disse: meu pai não matou. E quando soube que o pai ele foi em Pádua, ele não estava em Lisboa, ele parou e foi aonde o pai estava sendo acusado. E chegou lá e disse: meu pai não matou. Chamou todos da justiça para irem ao cemitério. E lá chegando, mandou abrir a sepultura e perguntou ao morto: foi meu pai que lhe matou? Ele disse: não, foi fulano. Aí ele salvou o pai. Parece brincadeira, mas realmente isso consta na vida de Santo Antônio. E uma série de coisas que tem. Santo Antônio, ele é louvado em tudo quanto é coisa, e principalmente para as mulheres. É isso que eu ia perguntar. Por que esse fetiche? Santo Casamenteiro. Dizem que uma moça estava desesperada, porque já estava... Você sabe que antigamente não é como agora, que as mulheres não fazem questão de arranjar casamento logo. Aí as mulheres normalmente ficavam desesperadas porque não achavam casamento. Então Santo Antônio pegou, com raiva de Santo Antônio, jogou numa janela e caiu na cabeça de um moço. Foi justamente um moço que chegou, foi reclamar e lá encontrou uma bonita moça e casou com ela. E outras coisas mais que Santo Antônio. Aqui em Aracaju mesmo era muita gente fazia, botava as letras na bacia, com as letras, na véspera de Santo Antônio, no dia 12, e no dia seguinte, aquela letra que tivesse aberta fazia o nome da pessoa. Tem a história da bananeira também, né? A bananeira enfiava uma faca virgem, tinha que ser a faca virgem, e jamais teria trabalhado na cozinha de alguém. De forma que o Santo Antônio sempre é coisa. Outra coisa, a criança de Santo Antônio,
as mulheres gostavam de roubar a criança de Santo Antônio. Chegava numa casa, via o Santo Antônio, que antigamente era solto, agora que estão prendendo, justamente para não tirarem, né? Tiravam e só devolvia depois que arranjava um pretendente. E Santo Antônio, Santo Antônio também, outras faziam, botava Santo Antônio de cabeça para baixo em um copo com cachaça. Nossa. Aí faziam e diziam, Santo Antônio, só lhe tiro daí depois que arranjar um casamento. E são uma série de coisas que faz isso, está no popular, no folclore, né? No folclore. É justamente isso quando muitas vezes pegam meu livro e diz, o seu livro é de reza? Não, meu livro não é de reza. Não é nada de reza. Meu livro é contando a história folclórica dessa época. Bom, e depois de Santo Antônio vem justamente os foguetes de São João. São João também é um santo muito alegre, mas São João, ele não tem esse poder de Santo Antônio, mas São João é conhecido também por ser um discípulo de Jesus. Mas São João há uma história em que ele, como ele era pescador, e então passou a seguir Cristo. Ele foi quem batizou. Existe uma história em que Santo Antônio, ou São João, ele seguia Cristo. E Dr. Anderson Nascimento, ele, no seu livro, e um livro dele, que é eu não vou me esquecer, é história, eu me esqueci, mas deve ser a história, ou Sergipe e seus monumentos. Sergipe e seus monumentos, ele conta a história de Santa Isabel. Santa Isabel era prima de Maria. Então, quando Isabel ficou grávida, Maria, que já estava grávida, sentiu que Isabel estava grávida também. Como elas moravam distante, Maria foi visitar Isabel. Então, quando chegou lá, Isabel disse, bendita sois entre as mulheres. Isabel sentiu que Maria estava grávida. Então, foi aquela alegria e combinaram que assim que ela tivesse criança, como ela estava muito distante, ela acenderia a fogueira. É a origem da fogueira. A fogueira e levantava um mastro votivo. É justamente a história do mastro. O mastro da fogueira. Isso mesmo aconteceu. Porque eles, apesar de João ser mais velho do que Jesus, mas eles dois foram, desde criança, eram parentes. Então, em São João, além disso, São João ele sofreu, por o que ele fazia, ele era contra o adultério, principalmente o adultério de Salomé. Salomé. Salomé que pediu a Herodes, pediu que fosse decapitado. E que ela dançava, ela estava dançando, era a dança do ventre, né? Ela estava dançando, e então Herodes perguntou a Salomé,
o que você deseja? Aí ela disse, eu quero decapitar a cabeça de João Batista. E ela obteve a cabeça de João Batista. Entendeu? Mas com isso tudo, com essa tragédia toda, não deixa do São João ser uma festa festiva, ter as bandeirinhas de São João, ter a fogueira de São João, ter fogos de São João, ter as comidas típicas de São João, que não só inicia em Santo Antônio, como vai até São Pedro. Entendeu? Tem as comidas típicas, é uma série de fogos. Tem a tradicional quadrilha. A quadrilha a quadrilha tem origem francesa. Você veja que tem o Anavan, Anarrier, Alapatu, aí vai, pois é uma festa alegre e as comidas ainda melhor. E você veja assim, ultimamente as diferenças. E não é só no Nordeste. De norte a sul, nós temos as festas juninas. E as comidas, o que modifica são justamente o tempo, né? Vai mudando. Pois é o pé de moleque. Aqui o pé de moleque é feito ou de aipim, ou então de pumba, é feito e enrolado na palha de banana, e pé de moleque em São Paulo é totalmente diferente. É um doce normal. Doce normal. E assim por diante, a canjica. Outros chamam curau, né? Lá curau. Tem uma série de modificações. Aí isso é uma história muito grande. Bonito. Sim, mas faltou um santo. Faltou, é isso que eu estou dizendo. Bom, então, porque eu estou pensando que eu já estou ultrapassando o horário. Mas lá do São Pedro, né? São Pedro, que a gente não pode salvar, que foi o primeiro bispo, né? São Pedro não pode faltar no meio de coisas. Sim. E João Batista, voltando a João Batista, ele foi o que batizou Jesus. Oi. Bom, São Pedro, surgiu São Pedro, mas São Pedro continua com as mesmas festividades. Ele diz, mas São Pedro, por que está também? Porque São Pedro participou também. São Pedro era pescador e passou a ser pescador de fiéis, entendeu? Inclusive, o nome dele foi dado por Jesus, que disse, Pedro, tu és Pedro. Tu és Pedro, erguerei a minha igreja. Foi justamente isso. E São Pedro, dizem que São Pedro tem a história da mãe de São Pedro. Você já ouviu? Falar a história da mãe de São Pedro, mãe de São Pedro. A mãe? Mãe de São Pedro. Não. A mãe de São Pedro disse que não era muito boa pessoa, não. Disse que não tinha, era ruizinha, assim, gostava das pessoas, então, coisa aí, morreu, aí foi para o céu, não entrou lá. Aí Pedro, que é representado com a chave, né? Porque a iconografia dele é Pedro, porque tudo que acontece na Terra, Pedro é o culpado. Se chove, é Pedro. Se não chove, é Pedro. Não é? Então, a mãe de São Pedro morreu, Pedro foi atrás do Senhor e disse, Senhor, como é que eu sou porteiro do céu? Minha mãe morre e fica no purgatório? Não é possível. Aí o Senhor disse, olha, vamos fazer o seguinte, Pedro, vamos pesquisar no livro da vida e ver se sua mãe fez alguma coisa de bom. Se ele fez alguma coisa de bom, ela vai
ela vai para o céu. Aí foram procurar, Pedro procurou, todo mundo procurando, e lá encontrou a mãe de São Pedro lavando 3 folhas de cebola, as folhas de cebolinha. Aí disse que aí o rio levou. Aí ela disse, vai, folhinha, Deus te acompanhe, vá com Deus. Aí essa bondade de São Pedro. Aí São Pedro foi dizer, o senhor disse, faça o seguinte, pega essas 3 folhas e bote no lugar que sua mãe está, as 3 folhinhas. E ela, mande ela pegar. Aí pegava uma, pegou uma, o outro se espatifou, pegou outra, que dizia, puxa, puxa. Aí ela puxa, e o povo que estava lá também pegando a perna dela, querendo subir também. Aí a folha, quando ela já estava perto do céu, a folha torou, quebrou. Aí ele fez, é por isso que o povo diz, quando a pessoa está em dúvida, sem saber se atende um, se atende outro. Aí diz, você está que nem a mãe de São Pedro. Você já ouviu essa história? Está que nem São Pedro, nem no céu, nem no inferno. Nem no inferno. Minha gente, eu acho que eu já estou me prolongando muito. Mas foi boa a história. Se é alguma coisa. E São Pedro é muito louvado. São Pedro é coisa. Pedro é o de toda a igreja católica. Então, se vocês quiserem alguma pergunta mais, estou às ordens do Você tem razão quanto ao tempo que nós temos que. Eu quero lhe agradecer muito. E se você quiser se despedir, fazer assim alguma coisa, fique à vontade. E a gente, olha, mostrar o livro. É o livro. No livro, sempre perguntou, o livro tem receitas de bolo, de doce, são as receitas de orientação de um escritor, amigo nosso, Gilberto Freire, entendeu? Que a gente sempre acompanha no livro do Açúcar, ele traz, então eu trago as receitas também das iguarias de São João e São Pedro. Obrigado. Conversamos então com Luzia Maria da Costa Nascimento, autora do livro 3 Santos Juninos, uma pesquisadora exemplar que nos prestigia sempre, todo ano, durante o São Pedro, durante o São João, durante o mês de junho, ela nos brinda com essa palestra. Eu quero agradecer a você, querida, muito obrigado. E você aí, siga a gente no livrodesergipe.com, no Instagram e no YouTube.